Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Na escola bíblica dominical desta semana, na lição de número 8, nós continuaremos sobre os feitos do ministério de Eliseu. Iremos estudar sobre a ocasião em que o comandante do exército da Síria vem até Israel em busca de cura. E esse episódio com Eliseu nos ensinará muitas coisas impressionantes. Eu quero convidar você a ficar até o final para nós entendermos por que o moço e o servo de Eliseu, a lepra que havia no general Ciro, passou para ele. Por que isso aconteceu? Se você ficar até o final conosco, nós iremos entender isso. O tema do trimestre da Escola Bíblica Dominical é o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. As correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Esta lição está confrontando a nossa alma no quesito de entender que Deus está a todo momento trabalhando, e quando nós estamos em um nível de infidelidade ou não está agradando a Deus, Deus continua trabalhando por nós para que nós venhamos a nos converter a fazer a vontade de Deus. Quando estamos na presença de Deus e somos fiéis a Deus, o sofrimento é enviado para o nosso crescimento moral e espiritual. E quando estamos distante de Deus, o sofrimento também é enviado para que haja uma mudança de pensamento, metanoia, uma mudança de atitude, e este que antes obedecia a Deus, volte para Deus, para a posição de obediência, para que Deus novamente trate ele, para que ele aprenda ao crescimento espiritual, ao crescimento com Deus. Então Deus está sempre interferindo ao longo da história para que os seus propósitos e decretos sejam estabelecidos, e o principal deles é que o Filho de Davi, Jesus Cristo, venha através da conservação de um remanescente, de um descendente deste rei, para que a salvação venha a todos e a promessa a Abraão das famílias abençoadas em toda a terra venha se cumprir. Na lição desta semana, que é a lição de número 8, nós estamos estudando sobre Naamã é curado da lepra. E esta lição tem os seus 3 respectivos tópicos. Primeiro tópico, Naamã, o chefe do exército sírio. Segundo tópico, o mergulho no rio Jordão. E o terceiro e último tópico, Geazi é acometido da lepra. Então nós já queremos convidar você a deixar o seu like neste vídeo e nos acompanhar nessa trajetória, dessa história impressionante deste general do exército da Síria. Nós iniciamos pelo versículo 1 do capítulo 5 de 2 Reis com algo que nos chama muita atenção, porque este versículo diz que Naamã, ele era chefe do exército do rei da Síria e era um grande homem diante de seu senhor, com S minúsculo, do rei, e de muito respeito. E por que ele era alguém de muito respeito entre os homens da Síria? Por quê? Porque por ele o Senhor, com letras maiúsculas, dera livramento aos sírios. E era este varão um homem muito valoroso para aquele país, para aquele império, para aquela região. Porém, ele era leproso. O que nos chama a atenção é o Senhor com letras maiúsculas, fazendo referência a Yahvé. Então o texto está dizendo que um homem que não é de Israel e que é leproso deu vitória à Síria, que não é o povo escolhido por Deus. O que a Bíblia quer nos falar com isso? O profeta Isaías a todo momento está falando sobre a soberania de Deus sobre as nações. E não só a Síria, mas também o próprio Nabucodonosor e a Babilônia foram nações escolhidas por Deus, e posteriormente Ciro para salvar Israel e libertá-los, para que os decretos de Deus sejam estabelecidos. Quando a Bíblia em Isaías 41 diz, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te, mostra as nações que foram conclamadas e foram chamadas pelo Deus de Israel para o pé de si, ou seja, para obedecer às suas ordens, e um ao outro disse, vamos porque o Senhor está chamando, e um ao outro ajudou e vieram a fazer a vontade de Deus. Tanto que em Abacuque, capítulo 1, versículo 12, diz que Deus levantou Nabucodonosor para castigar, ou seja, para que a vontade de Deus seja estabelecida e aplicada sobre a infidelidade da nação de Israel. E por isso, Deus
profere palavras como em Isaías 45, que vai abrir os ferrolhos e as portas, vai dar os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas para que tu saibas que eu sou o Senhor. Deus se revelou a Ciro, chamou ele de meu pastor ungido e disse que o amava. Ou seja, a palavra de Deus, ela se cumpre. Se Israel está em desobediência diante de Deus, Deus traz outras nações para oprimir, para manifestar o mal, para que Israel volte para Deus. Porque os pensamentos de Deus são pensamentos de bênção, de paz e não de mal, para vos dar, ou seja, a Israel, o fim que Israel espera, que é estar em paz com o Senhor, na sua terra, com o templo e adorando ao Senhor. Só que Deus não abençoa os rebeldes, Deus não abençoa o desobediente, mas aquele que se prostra diante da sua presença e aquele que honra em sua vida e não apenas dentro dos templos. Israel não estava mais honrando a Deus. E por isso que aqui mostra que o próprio Deus usou Naamã para trazer vitória à Síria, para que a Síria conseguisse estabelecer os seus decretos, que é conquistar, que é levar a nação do norte cativa. Tudo isso era Deus fazendo eles prosperar para que a palavra de Deus se cumpra. E para mostrar que até o próprio governo do anticristo, o governo que virá sobre a terra, é Deus juntando todos esses inimigos para dar a sua cartada final, ou o seu golpe final e fatal sobre as forças das trevas, em especial nesse período, o anticristo e o falso profeta, depois prendeu o diabo. Em Apocalipse 17:17, o texto diz: E Deus pôs no coração deles o entregar o poder ao anticristo, para que se cumpram todas as palavras de Deus. O coração deles, no contexto, são as nações. Então Deus está inclinando as nações, fazendo as nações trabalhar para entregar o poder a esse anticristo. Por quê? Porque o Israel desprezou ao Jesus Cristo. Israel desprezou aquele que foi transpassado na cruz do Calvário. E agora Israel vai se submeter a um Messias que não é o verdadeiro, ao falso Cristo, aquele que é contra o próprio Cristo. Israel passará essas angústias de Jacó, mas no final Jesus se apresentará e todo o Israel será salvo. Deus, ele é soberano. Toda a carne pertence a ele. Por mais que o convite da salvação muitas pessoas não aceitem, mas Deus continua no controle de todas as coisas e a sua palavra há de se cumprir. Nas incursões de Naamã a Israel, ele leva uma menina judia para servir como serva em sua casa. E esta menina, amando o seu senhor, ela deseja e faz saber à sua senhora que se o seu senhor Naamã consultasse em Samaria o profeta de Deus, ele poderia ser curado da sua lepra, pois Naamã era leproso. E esta senhora deixou Naamã saber desse desejo de bênção que essa menina tinha, essa menina crente, essa menina judia, essa menina serva de Deus. E Naamã vai até o seu senhor, ou seja, o rei da Síria. E este permite que Naamã vá em busca da sua vitória, em busca da sua cura, em busca do seu milagre. A falta de discernimento espiritual para aquelas pessoas que não têm Deus em seu coração, acham que podem comprar algum milagre, ou muitas vezes, de forma enganosa, acham que podem apenas visitar uma igreja para receber uma cura e logo darem as costas para Deus e viver a sua vida da maneira que desejam. Após Naamã consultar o seu senhor para ir à terra de Israel, este lhe envia uma carta para o rei de Israel e também envia, junto com isso, talentos de prata, ouro e muitas vestes, ou seja, riquezas, presentes para o rei de Israel. E dentre esses presentes, uma carta endereçada ao rei, e nesta carta o conteúdo dizia: Logo em chegando a ti esta carta, versículo 6 de 2 Reis, capítulo 5, sabes que eu te enviei Naamã, o meu servo, para que o restaure da sua lepra. É claro que quando esta carta chegou ao rei de Israel, o rei de Israel achou que era mais uma daquelas cartas que o inimigo manda antes de invadir a terra e achou que era simplesmente mais um laço, mais um contexto de sarcasmo ou brincadeira do inimigo. Mas isso era falta de discernimento e de visão de que a cura não está em nós oferecermos algo material para Deus. A cura está em nós crermos que Deus é poderoso para salvar,
que é o Jeová que sara, é o Deus Todo-Poderoso, que a submissão, a obediência e a fé a Deus nos traz bênçãos. E a resposta do rei de Israel no versículo 7 simplesmente foi essa: sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim para eu restaurar um homem de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Estamos vivendo um período de, infelizmente, secularização da igreja. Aqueles que são fiéis ao Senhor permanecem fiéis, como esta menina que estava em lugar estrangeiro, mas mesmo assim manifestando o amor de Deus em seu coração, desejando que o seu patrão, que o seu Senhor, fosse curado daquela sua doença. E a menina falou sobre profeta e sobre a terra de Samaria, não sobre o rei ou o poder do rei. E o que estes homens poderosos e ímpios entendem é apenas a autoridade do poder humano e do poder do exército e da força. Diferente daquele romano que diante de Jesus diz: eu sei o que é autoridade, e crendo na autoridade da palavra de Jesus, tu diz uma palavra e o meu servo será curado. Antes, não. Eles estavam crendo que apenas chegando à terra de Israel e indo ao homem mais poderoso da nação, este homem mais poderoso da nação poderia lhe dar a cura. Mas não há homem que possa dar a cura. Não há homem poderoso que possa mudar a vida de alguém espiritualmente falando. Existe um Deus que cura, um Deus que sara. E todas as pessoas que desejam se aproximar de Deus irão perceber e sentir o quanto Deus é gracioso, o quanto o amor de Deus é maravilhoso e restaurador. E os sinais de Deus sobre a vida das pessoas manifestando a cura mostra apenas um Deus do impossível, que se não só o Israel rebelde, mas qualquer um vier a Deus, Deus o sarará, não apenas de sua doença física, mas principalmente da doença do pecado, da doença espiritual. O profeta Eliseu, sabendo da aproximação de Naamã e da indignação do rei de Israel, mandou mensageiros para dizer: deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. E Naamã veio à porta da casa de Eliseu. E Eliseu mandou dizer a Naamã no versículo 10: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Então o profeta não precisou falar muita coisa, apenas deu o decreto daquilo que era o desejo do coração de Naamã, que era ficar curado. Só que muitas vezes as pessoas não entendem que a submissão à palavra, pois o profeta aqui representa a palavra, a submissão à palavra faz com que Deus estenda a sua mão sobre a nossa vida e derrame a sua graça, e derrame o seu perdão e nos purifique de todo pecado. Só que ao invés de Naamã de pronto obedecer ao profeta Eliseu e ir até o Rio Jordão, ele ficou indignado, porque ele queria à sua vista algo mais honroso segundo a sua vontade, de apenas dizer uma palavra e ele ficar curado e ir embora. Mas esse é o processo que Deus teve com Naamã, que Deus tem com cada um de nós. Devemos submeter à vontade de Deus, devemos nos submeter à palavra de Deus, pelo que Naamã disse a Eliseu: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, o nome de Yahvé, o nome de Adonai, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Então o que Naamã esperava era que Eliseu saísse, não enviasse servo algum, né? Eliseu saísse, colocasse a mão sobre o seu corpo e logo ele ficasse curado. Naamã até então estava sentindo-se como alguém que tem um mérito de Deus ir até a ele e curar ele. Mas o propósito de Deus aqui é: se submeta ao que a palavra diz, se submeta ao que o profeta diz. Enquanto nós não nos submetemos à vontade de Deus, a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável, ela não se revela sobre a nossa vida. A Bíblia Sagrada tem as suas diretrizes, tem a sua ética, tem o seu código moral. E não é fazer uma visita a Deus que Deus vai mudar a nossa vida. Deus não precisa da nossa visita. Deus precisa da nossa submissão. Nós é que precisamos da presença de Deus o tempo todo. E Deus quer nos abençoar. Deus quer derramar sobre nós a sua bênção.
Mas muitas pessoas entendem que tem mérito para Deus fazer alguma coisa sobre a sua vida, mandando prata, ouro ou vestes para agradar qualquer líder. Deus vai abençoá-los de maneira alguma. Deus é soberano e todo aquele que busca Ele de todo o coração o encontrará. A falta de fé de Naamã faz com que ele compare 2 rios da Síria com o rio Jordão, dizendo que os rios da terra dele são mais puros do que o rio Jordão. E logo o rio Jordão iria purificá-lo, ele não poderia tomar banho lá, mas não é um banho, não é um ritual, não é uma água, é se submeter à palavra. Naamã foi embora indignado, porém os seus servos lhe convenceram de que ele deveria obedecer o profeta. Não obedeceria ele o profeta e não viria sobre ele a cura, e Naamã decidiu obedecer. E Naamã então desceu ao rio Jordão conforme a palavra do Senhor e ele foi curado. E a sua pele tornou a ficar parecida a uma pele de uma criança, totalmente purificado e curado. Veja o processo da cura de Naamã. Ele achou que trazendo alguma oferta seria curado. Ele achou que essa cura seria algo humano porque ele veio ao rei. O profeta fez saber e trouxe. Ele achou que o próprio Eliseu viria e tocaria nele, ou seja, que a cura seria da sua forma e da sua maneira, mas não era, é da maneira da palavra, é da maneira que o profeta foi usado por Deus. Ele se indignou por conta disso, mas foi convencido pelos seus e até que obedeceu a palavra, obedeceu à vontade de Deus e logo a bênção veio sobre a sua vida e sobre a sua carne. Com isso, nós aprendemos que não é pelo muito falar, não é pela nossa influência, não é pela amizade, não é pelas ofertas, não é pelo desejo de que Deus faça da forma que a gente quer, mas é simplesmente isso. Fé, obediência, perseverança em Deus, fazer aquelas coisas que mesmo a gente não entendendo porque Deus manda fazer, a gente vai e faz e a glória de Deus se manifesta sobre a nossa vida. São textos impressionantes que trazem muitos ensinamentos para a nossa vida. E a palavra-chave é processo. Eu quero que você deixe nos comentários isso. Se você enxergou isso nesse texto, todo esse processo que Naamã deveria passar, todo esse início de engano, mas depois foi esclarecido e decidiu obedecer. Não esqueça, deixe o seu comentário logo aí abaixo. Após a cura, aquele que era leproso, Naamã, e agora purificado, adorou ao Deus dos céus e disse no versículo 15: Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Olha só. Agora, pois, peço-te que tomes uma bênção do teu servo. Após se achar curado, agora Naamã oferece mais uma vez bênçãos, ofertas, riquezas a Eliseu e este negou. Depois Naamã lhe faz um pedido, que o teu servo, ou seja, Naamã, eu vou voltar para o meu trabalho. E vai acontecer que o meu Senhor vai querer se dobrar para adorar os seus deuses e eu vou precisar me dobrar com ele para sustentar ele, segurar ele. Ou seja, é o braço direito do seu Senhor. E ele pede que me perdoe por conta disso. Mas eu não irei, disse Naamã, adorar a outros deuses senão a Yahvé, a Adonai, ao Senhor, com letras maiúsculas. Vemos aqui alguém que se aproximou e se submeteu de Deus por conta dos sinais, por conta dos milagres. E isso foi uma grande bênção para a vida de Naamã e um grande testemunho para a vida daquela menina que provavelmente pode ter sido grandemente honrado pelo seu senhor Naamã por ter dado esta indicação de milagre e de cura ao seu senhor. E logo a Bíblia diz que ele vai a uma pequena distância, ele vai embora. E ainda a uma pequena distância vai acontecer agora um outro episódio dentro desse contexto. E agora o personagem que entra nesse contexto é o servo de Eliseu, Geazi. Se você ainda não é um dos inscritos do nosso canal, se inscreva no nosso canal. Não se esqueça de compartilhar este vídeo nas suas redes sociais para que nós, juntamente, possamos estudar a palavra do Senhor, em especial aqui na Escola Bíblica Dominical, e aprender um pouco mais do Senhor. Perceba comigo como começa e como finaliza toda esta história. Quando prestamos bem atenção ao que o texto bíblico está nos ensinando, nós podemos compreender
pessoas que confiam em suas posses, pessoas que têm por inclinação principal e como prioridade em suas vidas os seus bens. Primeiro, um rei e um chefe do exército que acha que as suas ofertas lhe trarão as bênçãos de Deus. Depois, um servo de Deus, que é o moço de Eliseu, Geazi, depois do próprio Eliseu negar as bênçãos materiais do Naamã curado, esse Geazi, a partir do versículo 20, ele percebe que Naamã foi embora, ofereceu algo e meu Senhor não quis. Pelo que eu não deixarei isso acontecer, eu vou após ele para ver se eu consigo alguma coisa. E isso aconteceu. Isso mostra muitas vezes a inclinação de pessoas que estão dentro da casa do Senhor, mas se submetem mais àquilo que é material, a ponto de servirem a um patrão ímpio, achando que essa pessoa é a pessoa mais importante da sua vida e que o seu sucesso na sua vida depende desta pessoa e daquilo que ela possui. Aqui vemos um episódio em que um servo de Deus se desvia por conta das bênçãos materiais e recebe sobre a sua vida a disciplina e o castigo de Deus, e não só sobre ele, mas sobre toda a sua descendência. Após Geazi alcançar Naamã, Naamã, agora submisso, temente a Deus, vê que Geazi chega a ele, desce do carro depressa e diz: vai tudo bem? Ele diz: vai tudo bem. É porque o meu Senhor chegou 2 jovens dos filhos dos profetas precisando de alguma coisa e ele me mandou vir aqui para buscar talento de prata e para buscar mudas de vestes. E ele diz: seja servido, pode pegar, leve, leve, leve. E Naamã mandou 2 servos levar todas aquelas bênçãos, tudo aquilo que Geazi desejava no seu coração. Em um dado momento, Geazi parou os servos, pegou as coisas, mandou os servos embora, chegou em sua casa, em casa de Eliseu, guardou as coisas e veio diante do profeta. Mas nada há em oculto aquele que anda em intimidade com Deus sobre as coisas espirituais para benefício da comunidade, para benefício daquela comunhão existente. O nosso Deus é o Deus que revela aquilo que está trazendo prejuízo espiritual e moral, a fim daquele líder, daquele professor, daquele servo, trazer à tona a palavra de Deus e essa palavra de Deus trazer purificação ao povo. É por isso que Eliseu diz a Geazi: por onde tu estava andando? Ele disse: o teu servo não estava em lugar algum. Ou seja, eu estava por aí. Né? E Eliseu diz: porventura o meu coração não foi a ti quando tu fosse se encontrar com Naamã, que desceu da carruagem e veio até a ti para te dar todas essas coisas? E ele até coloca mais coisas e diz: ovelhas, servos, servas, para tomar os olivais e vinhas. Ou seja, simplesmente Eliseu está dizendo a Geazi: o teu desejo estava nisso. O teu desejo estava nisso, e não trazer a bênção e a cura e o milagre para as pessoas. Vivemos uma época em que as pessoas que anunciam a palavra de Deus estão caindo da graça e da presença de Deus por conta dos benefícios materiais que esse contexto traz para essas pessoas. As pessoas agora, muitas delas, fazem a obra de Deus por conta do dinheiro, fazem a obra de Deus apenas com a intenção de enriquecimento próprio, e a glória de Deus não se faz mais prioridade na vida dessas pessoas. Pelo que aquilo que anteriormente era maldição na vida de Naamã, agora veio como castigo e como disciplina na vida de Geazi. O homem de Deus precisa ser honesto e precisa ter uma palavra firme. O próprio Tiago diz que a palavra seja sim, sim e não, não. A Bíblia não está nos orientando a dizer a palavra sim 2 vezes, nem a palavra não 2 vezes. A Bíblia está repetindo para enfatizar. E a Bíblia está dizendo: quando a sua palavra é sim, que seja sim. E quando é não, que seja não. Então temos aqui um traidor de princípios. E como o nosso Deus é o mesmo, e este trimestre está nos revelando como Deus trata a nação em meio à infidelidade, é preciso nós notificarmos isso, que a ganância de Geazi o destruiu. A ganância de Geazi trouxe a maldição de Naamã para ele. O colocou em uma condição de ímpio, de incrédulo, e aquele que profana e despreza as bênçãos de Deus e os oráculos divinos.
Meu amado irmão, professor, líder de escola bíblica dominical, neste trimestre, combatamos os pecados que nos levam à queda e à ruína. Deus nos chamou para sermos luz e para sermos sal deste mundo, e não apenas para buscar as coisas desta vida. O apóstolo Paulo disse que se nós esperarmos em Cristo apenas nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. O próprio Jesus, em Mateus capítulo 6, ele diz: antes buscai primeiro o reino dos céus, ou o reino de Deus, e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. E no contexto, essas coisas são o comer, o beber e o vestir. Ou seja, fazer a vontade de Deus, tendo fé e fidelidade, que Deus cuida muito bem de cada um de nós para a honra e a glória do Senhor. Que o nome do Senhor seja louvado e glorificado. Não se esqueça de conferir se você é um dos inscritos do nosso canal, e também compartilhar este vídeo. E aqui no final teremos mais outras 2 referências sobre vídeos anteriores das nossas lições de escola dominical. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.